Olá, turma! Estamos de volta para mais uma aula do nosso projeto RH. E na aula anterior nós falamos sobre processo de admissão. E aí vimos ali, o passo a passo de como tudo acontece, quais as documentações são necessárias, falamos sobre a carteira de trabalho, os exames, que são necessários não só no processo de admissão, como no decorrer do contrato. Na aula de hoje vamos falar a respeito de contrato de trabalho. Você sabe quais são as regras para o contrato de trabalho? Aliás, você sabe o que é um contrato? Pensa um pouquinho aí, o que é um contrato? Bom, o contrato ele é um documento que disciplina a prestação de serviço, fazendo então lei entre as partes. Olha só, o contrato de trabalho, ele vai conter informações importantes que vão regrar todo o período de relação entre empregado e empregador. E ele vai falar, dentre outros assuntos, ele vai estipular qual vai ser a jornada a ser trabalhada, qual será o salário a ser pago, qual vai ser a duração deste contrato e qual vai ser a função exercida pelo funcionário. Pode sim ter outras cláusulas e vai haver outras cláusulas falando um pouco mais especificamente sobre o contrato, tá bom? Mas o principal e que não pode faltar são esses 4 aqui. Existem algumas características que vão identificar o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele é bilateral, ou seja, ele é um contrato que vai estipular regras que vai valer tanto para o empregador quanto para o empregado. Ambos terão que respeitar os direitos e deveres previstos ali. E ele é pessoal. A gente fala muito do princípio da pessoalidade, que significa que o funcionário contratado, o empregado contratado é que vai fazer a prestação de serviço. Ele não pode se substituir por outra pessoa. A prestação ela é pessoal. E outra coisa, o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou escrito. Como assim, Tatiane? Tácito, escrito? O que isso quer dizer? Bom, tácito é quando ocorre a prestação de serviço com as características do vínculo sem que tenha havido um contrato verbal e escrito. Então, sabe quando o funcionário aparece na empresa e vai fazendo uma coisinha, vai fazendo outra, ele recebe um dinheirinho por aquilo ali que fez, mas não tem um contrato de trabalho, ninguém falou assim, está contratado. O funcionário também não expressou nada, mas ele reúne as características necessárias, fundamentais para caracterizar o vínculo. E isto é um trabalho da forma tácita. Agora, verbal ou escrito é aquele contrato onde se expressam claramente as condições da prestação de serviço. É o contrato mais comum que podemos ver, tá? Ele pode ser verbal, pode ser uma coisa combinada, pode ser escrito. O simples fato da carteira de trabalho estar assinada já configura um contrato escrito. Bom, existem 2 tipos de contratos de trabalho, que é o contrato por prazo indeterminado e o contrato por prazo determinado. O contrato por prazo indeterminado é o mais comum. O contrato por prazo indeterminado, ele no caso de uma das partes desistir, deve dar à outra o aviso prévio. É um contrato que não tem uma data estipulada de fim, então ele é infinito, digamos que assim. Porque o contrato de trabalho ele deve ser bom para ambas as partes. O empregado tem que estar satisfeito e o empregador também. E a intenção é que esse vínculo dure por um tempo que não foi estipulado, dure sempre, tá? Mas existe uma exceção à regra. Tem algumas funções, tem alguns tipos de trabalho que eles não têm caráter indeterminado. Então,
foi ser estipulado um tipo de contrato que é o contrato por prazo determinado, que é aquele contrato que vem com a vigência de um tempo já determinado previamente. Então, olha só, o contrato de trabalho, ele deve obedecer o princípio da continuidade. É por isso que temos o contrato por prazo indeterminado. Então, o determinado, ele é uma exceção à regra, tá joia? E caso seja reincidido, a parte, né, que reincidir deve pagar uma multa de contrato. O prazo do contrato por prazo determinado é de 2 anos. Pode prorrogar? Sim, pode prorrogar uma única vez, mas não pode ultrapassar esse período de 2 anos. Então, pode fazer um contrato de 1 ano e prorrogar por mais 2. Se fez um contrato de 2 anos, já está com o tempo máximo que o contrato pode durar, não tem mais prorrogação. Olha só, o contrato por prazo determinado, ele é uma exceção, como eu já disse. E por ser uma exceção, ele não pode acontecer de qualquer forma. Ele tem que obedecer os 3 tipos de requisitos em que se permite o contrato por prazo determinado. O primeiro requisito é que deve ser por serviço transitório. Então, olha só, serviço transitório é aquele em que o funcionário vai prestar o serviço, aquela função ali, ela é transitória. A função é transitória. Um exemplo, né? Um funcionário que vai substituir um outro funcionário permanente. Agora, olha só. Temos também um exemplo de serviço transitório, são os intérpretes. Quando aconteceu, né, a Copa do Mundo aqui no nosso país, os hotéis precisaram de intérpretes para sempre? Não, por aquele período em que houve uma necessidade. Então, era um serviço transitório, era uma função transitória. A outra hipótese, né, a segunda hipótese, é uma atividade transitória. No caso da atividade transitória, tem a ver com a existência da empresa. A existência da empresa, aquilo que ela faz, a sua atividade, é uma atividade por um período determinado. Como, por exemplo, uma empresa que fabrica fogos de artifício e que tem a sua existência por um período, né, inferior a 1 ano. Então, é uma atividade temporária, uma atividade transitória, depois ela vai cessar suas atividades. O mesmo pode acontecer com empresas que na época da Páscoa resolve aí abrir, né, e não vai ter o seu funcionamento restante do ano. Também é uma característica de atividade transitória. Lembrando que serviço transitório tem a ver com a função a ser exercida. A atividade transitória tem a ver com a atividade empresarial, é a existência da empresa. E a terceira hipótese para que possa acontecer, e a mais comum, são os contratos de experiência. E os contratos de experiência, eles têm a seguinte característica: ele pode durar até 90 dias, tá? No máximo 90 dias. Então, dentro desse contrato por prazo determinado, que normalmente é de 2 anos, tem um contrato de experiência, que tem o seu tempo estipulado de no máximo 90 dias. Lógico, né, pessoal? Já imaginou você ter que trabalhar 2 anos para conseguir provar que está apto a exercer aquela função? É tempo demais, né? Então, até 90 dias. Pode prorrogar? Sim, pode. Ele é prorrogável uma única vez. Não pode exceder o prazo de 90 dias. Normalmente, as pessoas fazem um contrato de 45 dias e prorrogam por mais 45. Agora, se passar dos 90 dias e não for extinto, aí o contrato vai passar a ser automaticamente um contrato por prazo indeterminado. Atenção, galera! 90 dias não são 3 meses, ok? 90 dias não são 3 meses. Outro tipo de contrato por prazo determinado são os estágios. Olha só, o estágio, ele é
ele não é considerado um vínculo empregatício. Então, o estagiário, ele não é empregado, tá? E o estágio, ele pode ser contratado? O estagiário pode ser contratado para cumprir uma carga horária que pode diferenciar. Pode ser uma carga horária de 4 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia, ok? E tem uma duração, como todo contrato por prazo determinado, de até 2 anos. Ah, pessoal, olha só. Estagiário tem férias? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Estagiário tem férias? Acho que sim, acho que não. Não, o estagiário não tem férias, porque férias é direito de empregado, mas ele tem um recesso que pode durar até 30 dias. Existem 2 tipos de estágio. Temos o estágio obrigatório. No caso do estágio obrigatório, é aquele em que o estudante ele se vê obrigado a fazer um estágio para poder cumprir a necessidade, né, de praticar pela instituição de ensino. Então, a instituição de ensino, ela precisa do estágio como ali um complemento curricular. Nesse caso, como é obrigatório, ele pode ou não ser remunerado. Agora, já o outro tipo de estágio, que é o não obrigatório, este aí tem que vir com uma bolsa auxílio. Não é salário, é bolsa auxílio. E para finalizar, nós temos um outro tipo de contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho por prazo temporário. Trabalho temporário. Você já ouviu falar do trabalho temporário? O trabalho temporário ele pode acontecer com 2 hipóteses. A primeira é para acréscimo extraordinário de serviço. Então, sabe quando acontece? Final de ano, por exemplo, as lojas preveem que vão vender um pouco mais, mas não o ano todo, é só para aquele período do final de ano. Ou então, janeiro, né, o início do ano, para as papelarias, as copiadoras, onde vão vender material escolar. Ou na época da Páscoa para empresas que vendem chocolate, Dia das Crianças, o mês das mães. Então são períodos em que a empresa pode precisar ali de mais funcionários para dar conta da demanda de serviço. É uma hipótese para contrato por trabalho temporário. A outra hipótese é para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal permanente. Um exemplo bacana disso aqui é quando a funcionária vai tirar a licença maternidade, ou quando o funcionário está afastado por auxílio doença, ou para repor funcionário que está de férias. Então, essas hipóteses aí podem ser hipóteses para contratação de funcionários substituindo o permanente. Tem uma observação importante. O trabalho temporário ele não é um tipo de contrato feito pela empresa com o funcionário. A empresa deve contratar uma empresa de trabalho temporário e esta empresa de trabalho temporário é que vai designar um funcionário para estar atuando naquela função ali, ok? É um tipo de contrato que tem um prazo de 180 dias e pode prorrogar por mais 90. Perceba que essa prorrogação ela é diferente das anteriores, porque nas anteriores não podia passar do tempo máximo. Esta daqui é 180 dias e pode prorrogar por mais 90, fora os 180, tá? 180 mais 90, ok? Então é isso, turma. Hoje falamos sobre contratos de trabalho. E aí vimos que existe 2 tipos de contrato, aquele que tem um prazo indeterminado e os contratos por prazo determinado. E no determinado nós falamos inclusive do estágio e do trabalho temporário. Na nossa próxima aula, vamos falar a respeito de jornada de trabalho. Como que funciona a jornada de trabalho? É um tema importante, muita gente tem dúvida, tem muita informação a ser falada.
Então a gente vai tratar da carga horária, vamos falar dos intervalos, vamos falar também do ponto, que é um pouquinho polêmico. Então, eu conto com você para a nossa próxima aula, tá?